Bom, pessoal, vamos aqui agora para o terceiro exemplo. Bom, 3 forças estão atuando em um prego. Determine a resultante das forças utilizando o método da decomposição nos eixos cartesianos. Beleza, ele nos forneceu aqui as 3 forças e os seus respectivos ângulos em relação ao eixo. Bom, qual é a primeira abordagem que a gente tem que fazer aqui? Vamos isolar cada uma das forças. Eu isolei a força de 100 newtons, a de 60 e a de 250, bem aqui. Beleza, vamos começar aqui com a força de 100 newtons. Bom, tem um ângulo de 20 graus. O lado que está oposto a ele é o cateto oposto. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. O lado que está oposto a ele é a hipotenusa. E o que sobrou é o cateto adjacente. Bom, eu quero relacionar o cateto oposto com a minha hipotenusa, ou seja, a minha componente em x com a minha hipotenusa, que é 100. Então, vai ser qual a relação que eu vou usar? Seno. Seno de 20 graus vai ser o quê? Cateto oposto, que é fx. Ó, fx dividido pela hipotenusa, que é 100. Isolando o fx e passando o 100 multiplicando, vai ficar assim. Fx é igual a 100 vezes o seno de 20. Tendo o auxílio da nossa calculadora científica, nós vamos chegar no resultado igual a 34,202 newtons. E o seguinte, gente, eu vou adotar aqui uma convenção. Toda força que estiver orientada da esquerda para a direita, ela vai ser positiva. Toda força que estiver orientada da direita para a esquerda, vai ser negativa. Toda força que estiver orientada de baixo para cima, é positiva. Toda força que estiver orientada de cima para baixo, vai ser negativa, certo? Ó, Fx está orientada da esquerda para a direita, a favor do sentido do eixo x. Então, ela vai ser positiva. Então, vou marcar aqui. Positivo. Bom, eu já relacionei esse lado aqui. Agora, o que falta é esse, que é relacionar o cateto adjacente com a hipotenusa. Qual é a relação? Cosseno. Então, cosseno de 20 graus vai ser o quê? Cateto adjacente, que é Fy, dividido pela hipotenusa, que é 100. Isolando o Fy e passando o 100 multiplicando, vai ficar assim. Fy é igual a 100 vezes o cosseno de 20 graus. Fy vai ser igual ao quê? Fazendo as contas, vamos chegar a 93,969 newtons. E ela vai ser positiva, porque está orientada de baixo para cima. Positiva. Beleza. Agora vamos aqui para a nossa força de 60 newtons. Eu tenho o nosso ângulo de 70 graus. O lado que está oposto a um ângulo é o cateto oposto. Aqui temos o nosso ângulo reto, ou seja, ângulo de 90 graus. O lado que está oposto a ele é a hipotenusa. O que sobrou é o cateto adjacente. Beleza. Eu quero relacionar a minha componente em x com a hipotenusa, ou seja, cateto oposto e hipotenusa. Então, vai ser o quê? Seno que eu vou utilizar. Seno de 70 graus vai ser o quê? Cateto oposto. Ó. Cateto oposto, Fx, dividido pela hipotenusa, que é 60. Isolando o Fx e passando o 60 multiplicando, vamos ficar com Fx é igual a 60 vezes o seno de 70 graus. Fazendo essa continha, nós vamos chegar a 56,381 newtons. Vai ser positivo, porque olha o sentido da força X, está da esquerda para a direita. Beleza, molezinha. Agora, a gente vai relacionar, bom, já usamos esse daqui.
Agora falta usar essa componente. Cateto adjacente com hipotenusa vai ser o quê? Cosseno. Cosseno de 70 graus vai ser o quê? Cateto adjacente, FY. Hipotenusa, 60. Vou isolar o FY, passar o 60 multiplicando. FY vai ser igual a 60 vezes o cosseno de 70 graus. Bom, o FY vai ser igual a, utilizando a nossa calculadora científica, 20,521 newtons. E essa força vai ser negativa, porque ela está orientada de cima para baixo. Certo? Beleza. Já trabalhamos com a força de 100 newtons, com a força de 60 newtons, agora só falta a força de 250 newtons. Está aqui. Bom, o lado que é oposto a um ângulo, cateto oposto. Aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus. O lado oposto a um ângulo de 90 graus é hipotenusa. O que sobrou, cateto adjacente. Beleza. Bora relacionar primeiro a hipotenusa com a nossa componente em x, certo? Então, cateto adjacente e hipotenusa, o que eu vou usar? Cosseno. Cosseno de 15 graus vai ser o quê? Cateto adjacente, que é fx, dividido pela hipotenusa, que é 250. Passando 250 multiplicando, fx é igual a 250 vezes o cosseno de 15. Fazendo essa continha, nós vamos chegar a 241,481 newtons. Vai ser negativa, porque a força está orientada da direita para a esquerda, contra o sentido do positivo do eixo x. Agora, já relacionamos esse, vamos relacionar o cateto oposto com a hipotenusa. Então, vamos utilizar o seno. Seno de 15 graus vai ser o quê? Cateto oposto, que é FY, olhem só, FY dividido pela hipotenusa, 250. Passando 250 multiplicando, vamos ficar com FY é igual a 250 vezes o seno de 15. Portanto, o FY vai ser igual a 64,704 newtons. Vai ser positiva. Por quê? Porque a força, essa componente está orientada de baixo para cima. Galera, o que a gente vai fazer agora? A gente vai somar todas as forças no eixo X e depois todas as forças no eixo Y. Tá certo? Então, bora aqui. Somatório das forças no eixo X. Tá? Vamos começar aqui com a primeira. 34,202. Segunda, mais 56,381. Fx ali, mais, entre parênteses, atenção, gente, olhem o sinal lá, eu adotei negativa, menos 241,481. Beleza, fazendo toda essa continha, somatório das forças em x é igual a menos 150,898 newtons. Bom, sinal de menos implica dizer que a nossa resultante em x tem orientação da direita para a esquerda. Tá certo? Agora vamos para o próximo passo. Somatório das forças em y. A primeira, 93,969. A segunda, menos, tá? Só que é um somatório, eu vou colocar bem detalhado. Mais, menos, 20,5. A próxima, mais 64,704.
fazendo essa soma, nós vamos chegar a um resultado igual a 138,152 Newton. Ó, pessoal, então achamos a resultante no eixo X e achamos a resultante no eixo Y. A resultante no eixo X, já que ela é negativa, vai ter um sentido da direita para a esquerda. E a resultante no eixo Y, já que ela é positiva, vai ter uma orientação de baixo para cima. Certo? Agora eu vou fazer a somatório entre essas duas forças para poder achar a resultante. Tá certo? Bom, beleza, gente. Eu fiz o que aqui? O método do paralelogramo. Para traçar esse lado aqui, uma paralela a esse lado. E tracei nesse lado aqui, uma paralela a esse lado. O encontro das linhas pontilhadas vai ser a extremidade do meu vetor. Então, ele vai partir da origem dos dois vetores até o ponto de encontro dessas duas linhas. Certo? Bom, aqui percebemos que é um triângulo retângulo. Então, para descobrir o valor da nossa resultante, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras, tá? Que vai ser o quê? A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. A ao quadrado é o R. R ao quadrado, que é igual. O B, eu vou dizer que é esse valor. 138,152 ao quadrado. Mais esse valor de 150. 150,898. Fazendo essa continha, eu vou chegar a um valor de resultante igual a 204,587 newtons. Beleza, esse aqui é o que a questão pedia. Só que caso a questão fosse pedir, não sei, eu queria o ângulo em que essa resultante forma com o eixo X, por exemplo, o θ. Eu poderia fazer o seguinte, eu sei quanto vale esse lado, eu sei quanto vale esse lado, e eu acabei de descobrir esse lado. Então eu sei os três lados do triângulo. Eu poderia aplicar qualquer regra, ou seno, ou cosseno, ou a tangente. Por exemplo, seno de θ é cateto oposto por hipotenusa. Cateto oposto é essa minha força, de 138,152. A minha hipotenusa, que eu acabei de descobrir, equivale a isso, 204,587. Tá certo, gente? Bom, aqui eu vou obter um valor de seno menor que 1, 0, alguma coisa. O que eu faço então? Eu vou na minha calculadora científica e eu vou adicionar a função seno elevado a menos 1. Desse valor que eu descobri, por exemplo, 0, alguma coisa. Se você colocar na calculadora científica essa função, que é apenas aperta o Shift e clique no botão seno e digite o valor que você encontrou aqui, por exemplo, 0,8, e você aperta igual, ele vai dar o valor deste ângulo. Certo, pessoal? Isso vai funcionar tanto com seno, com cosseno ou com a tangente. Mas, espera aí. Antes de você fechar o vídeo, se eu tiver te ajudado em alguma coisa e você tiver gostado do meu trabalho, por favor, deixa um like. Mas se não tiver gostado, pode deixar um dislike também. Só que com uma condição, se você não tiver gostado, você pode colocar aqui embaixo nos comentários o que você não gostou. Coloca os pontos negativos do vídeo para a gente poder melhorar os vídeos, trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Também se inscreva no canal para vocês não perderem nenhum dos nossos vídeos que iremos fazer. Também compartilhe nas redes sociais, no Facebook, Instagram ou qualquer que seja, beleza? Vamos divulgar o conhecimento pro pessoal, galera. Falou!